Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Todos estão bem? Amém? Então tá bom. Eu creio que nós temos vivido um tempo muito precioso como igreja. E Jesus tem de fato me revelado que algo tem mudado dentro de nós. E eu tenho percebido que os nossos corações, eles têm sido purificados pela contemplação de Deus. E eu tenho percebido também que nós entendemos que aquilo que Deus faz em nós não pode parar em nós. E eu tenho presenciado, culto após culto, célula após célula, encontro após encontro, gera clamor após gera clamor, irmãos derramando um sobre o outro aquilo que Deus colocou no coração dele. Eu quero te dizer que a gente como comunidade, a gente como igreja, nós temos de fato avançado em maturidade na adoração do Senhor. E eu percebo que todos nós estamos inclusos nisso. Todos nós estamos participando desse derramar dessa graça de Deus. Então eu quero te dizer que se Deus tem colocado algo no seu coração, compartilhe. Sabe, não deixa preso para você, não retém aquilo que Deus tem colocado dentro de você. E se você ainda não presenciou nenhuma experiência, se você não presenciou essa verdadeira contemplação e o que isso tem causado no nosso coração, procure alguém no final do culto, procure alguém na sua célula, procure alguém da nossa igreja, para perguntar, cara, o que tem acontecido durante esse tempo na sua vida? Sabe, o que Jesus tem feito? Eu tenho certeza que você vai ser edificado, porque está claro, está nítido que há um derramar sobre nós. E eu quero te convidar para participar disso, amém? Amém. No mês de abril nós estamos falando sobre contemplação. E hoje eu quero falar sobre uma contemplação que nos leva à adoração e que nos deixa marcas. Então, o título dessa palavra de hoje são as marcas da contemplação. Quando nós contemplamos, nós consequentemente somos levados a adorar aquilo que nós contemplamos. Nós acabamos de cantar uma música que diz que os anjos, o que os anjos veem? Que eles cantam santo, 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 santo. E por que eles cantam santo, 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 santo? Porque eles estão vendo algo. Então nós entendemos que só através da contemplação nós podemos ter uma verdadeira adoração. Se os anjos estão adorando, é porque eles estão contemplando 24 horas por dia, por toda a eternidade, a imagem de Jesus, a imagem do nosso Deus. Então, quando nós contemplamos a imagem do nosso Deus, a imagem de Jesus, nós somos levados a adorar verdadeiramente. E adoração não se resume a cantar um louvor, os adoradores não se resumem àqueles que cantam, àqueles que tocam. Adoração é mais do que isso também é adoração. Mas adoração é colocar o nosso coração diante de Deus e reconhecer a grandeza, o poder e a soberania dele. Sabe, é se prostrar diante de Deus e reconhecer que só Ele é capaz de nos salvar. E reconhecer que só Ele é capaz de nos dar o presente que Ele nos deu, que é a salvação. É reconhecer que só Ele é a solução para os nossos problemas. Adoração é nos colocarmos em lugares de criatura e adorarmos ao nosso Criador. E para isso, hoje nós vamos falar sobre 3 marcas que uma pessoa que contempla Jesus carrega no seu coração. E para falar sobre essas 3 marcas, eu quero usar como exemplo um personagem que eu admiro bastante, chamado João Batista. Então nós vamos separar a história de João Batista em 3 partes: um início, um meio e o fim. E em cada parte dessa história de João Batista, nós vamos perceber que tem uma marca de alguém que contempla e adora a Deus. Amém? Quantos aqui têm contemplado e adorado a Deus? Então tenho certeza que você vai se identificar com essas marcas. Amém? Eu quero pedir um pouco da sua atenção, porque hoje a gente não vai trabalhar em cima de um texto só. Nós vamos trabalhar em cima de 3 textos. Então, o início da história de João Batista, nós iremos ler um texto, o meio, outro texto, e o fim, outro texto. Então eu quero te pedir, por gentileza, se você puder, para que você abra sua Bíblia comigo e acompanhe o texto, para que a gente possa de fato se concentrar naquilo que Deus quer falar conosco, amém? E para isso eu quero te pedir
gentilmente para abrir a sua Bíblia comigo, primeiramente em João, capítulo 1, do verso 32 ao 39. João, capítulo 1, versículo 32 ao 39. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos orar antes de a gente começar? Feche seus olhos brevemente. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos por mais uma vez. Nós te agradecemos pelo nosso fôlego de vida e pelo seu Espírito Santo que nos revela o Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor possa abrir os nossos olhos e abrir o nosso coração para receber a sua palavra. E que essa palavra de fato possa causar um efeito dentro de nós. Que a gente possa ouvir essa palavra e que a gente possa de fato agir como ela. Que o Senhor venha fazer dos nossos corações terras férteis para que a gente possa frutificar e revelar a sua imagem diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós vamos falar de algumas marcas usando a história de João Batista. E nós vamos para a primeira marca. E na primeira marca, nós aprendemos com esse texto que João Batista, ele mesmo diz que não conhecia Jesus. Então, vamos ler o texto que você vai ver o que João Batista diz sobre reconhecer Jesus como Filho de Deus. Iniciando no versículo 32, a Bíblia diz o seguinte: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Versículo 33. Eu não o conhecia. Versículo 33 ele diz: Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele que sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Só até aí. João Batista era um adorador de fato. Era um homem que de fato contemplava a face de Deus. A palavra de Deus nos diz que João Batista era consagrado, separado. Que João Batista não era um homem dado ao vinho, que ele não comia pão, ou seja, ele fazia jejuns. E que o ministério, que a sua missão era pregar o arrependimento, ou seja, o seu ministério era o ministério da reconciliação. A vida de João Batista, para a gente resumir, era uma vida voltada para adorar a Deus. Tudo que ele fazia era voltado para adorar a Deus. E é por isso que nós vamos verificar que a vida dele tem marcas de pessoa que contempla e adora a Deus. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que João Batista diz o seguinte: que ele não sabia quem era Cristo. Ele estava pregando a mensagem da reconciliação, a mensagem do arrependimento, mas ele ainda não sabia quem era Jesus. Ele sabia que o Messias estava vindo, mas ele não sabia quem ele era ainda. E o texto diz que Deus falou para João Batista o seguinte: olha, aquele que você vê pousar o meu Espírito, esse é o meu filho. E aí João Batista disse: eu de fato vi, e quando vi, testifiquei que ele é o Filho de Deus. Há apenas uma forma da gente contemplar a Deus e contemplar a Jesus. Nós precisamos ter uma revelação através do Espírito de quem Jesus é. Assim como João Batista teve uma revelação de quem era Jesus, nós também conhecemos Jesus e contemplamos ele através de uma revelação do Espírito. Porque o mesmo Espírito que revelou para João Batista quem era Cristo, é o Espírito que nos revela diariamente quem Cristo é. Então, para que a gente possa contemplar de fato e adorar a Deus, nós precisamos de uma revelação de quem é Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E essa revelação, ela é diária. Todos os dias, o Espírito Santo está pronto para te revelar cada vez mais a face de Cristo.
Porque nós temos uma santificação progressiva. Não é sobre, eu conheci Jesus hoje, tá bom, eu já sei quem Ele é, e não preciso de ver Ele mais. Por isso nós estamos falando de contemplação. Porque nós precisamos ter um processo de contemplar a Cristo todos os dias. E é por isso que o Espírito Santo vai estar disponível todos os dias para te revelar a Cristo. Em situações adversas, em situações do seu cotidiano. Às vezes quando você levantar e ver um céu azul, o Espírito Santo vai trazer dentro de você uma revelação de: olha quão gracioso Jesus é, te permitindo ver a criação dele, te permitindo ver o que ele criou. Então, o Espírito Santo, ele vem para nos revelar quem é Jesus. E a partir do momento que nós entendemos quem Jesus é e começamos a contemplar a Ele, nós entramos naquele sistema de purificação que o pastor Douglas já disse, a pastora Deise, o pastor Ronald. E o sistema é: o que nós contemplamos, nós nos tornamos. E não dá para você contemplar algo e reter isso dentro de você. Se o que você contempla e adora é o seu time, todo lugar que você sentar, você vai falar sobre o seu time. Se o que você contempla e adora é um tipo de carro ou carros, todo lugar que você sentar, em algum momento o assunto da mesa vai ser o carro, porque você não vai conseguir, você vai ter que trazer aquilo. Se você adora o seu trabalho e tudo que você contempla é o seu trabalho vai ser o seu assunto. Porque Deus nos fez seres adoradores. E Deus nos fez seres adoradores porque a única forma que nós temos de transformar em algo é contemplando. Então, se nós contemplamos, nós nos parecemos. Então, se nós contemplamos a Jesus, nós parecemos com Jesus. E essa é a única forma de sermos transformados à imagem e semelhança dele. E como eu disse, quando nós começamos a contemplar que aquilo não cabe mais dentro de nós, então nós revelamos a primeira marca de uma pessoa que contempla e adora Jesus. E essa primeira marca é: aquele que contempla e adora a Deus, ele sempre vai apontar para Jesus Cristo. O texto nos fala que depois que João Batista teve a revelação de quem Cristo era, ele viu Jesus passando na sua frente. E tinham 2 discípulos com ele, André e João. E ele vira para esses 2 discípulos e fala: é ele. Ele é o Cordeiro de Deus. É sobre ele que eu tenho pregado. É sobre ele que eu tenho falado. É ele que veio para nos salvar. É ele que veio para nos limpar. É ele que veio para nos redimir. É sobre ele que minha vida tem sido pautada todos os dias. Toda a minha vida. É ele. E assim acontece com todos nós, que contemplamos e adoramos a Deus, porque nós não conseguimos apontar para outra coisa que não seja Jesus. E quando nós contemplamos e adoramos a Cristo, todos os lugares que a gente pisar, todas as mesas que a gente sentar e tudo que a gente vai fazer, vai apontar para Jesus. Vai apontar para Jesus. No seu trabalho você vai apontar para Jesus. Na sua casa você vai apontar para Jesus. Nos seus relacionamentos você vai apontar para Jesus. Porque não tem como você reter. Não tem como você segurar. Porque é uma transformação. Jesus, ele vai te transformar. O seu coração vai ser transformado. E nós precisamos jorrar como rios de águas vivas. Nós precisamos de levar para as pessoas essa revelação e apontar para elas quem Jesus é. E nesse texto nós percebemos que João Batista, ele cumpre com maestria o requisito de um bom discipulador. Nós aqui acreditamos no discipulado, amém? Nós somos uma igreja que acreditamos no discipulado pessoal, nós acreditamos que nós podemos discipular a cidade, o estado, o país, as pessoas, as empresas. E nós devemos aprender com João Batista o fundamento principal do discipulado. Porque ele, como discípulo, fez tudo, como discipulador, ele fez tudo que um discipulador deveria fazer. Ele revelou Cristo para os seus discípulos. Porque André e João teve a revelação de quem Jesus era através de João Batista. Foi João Batista quem disse: olha, é ele. Foi ele que veio. Então nós, como pessoas que somos discípulos de Cristo e queremos discipular as outras pessoas, não podemos fazer nada além de revelar e apontar quem Jesus é para os nossos discípulos. Não é sobre as nossas opiniões, não é sobre o que a gente acredita, não é sobre as nossas ideologias, sobre os nossos gostos, não. É sobre quem Jesus é e o que Ele é. O discipulado é para revelar a pessoa de Jesus. E se nós cumprimos esse papel, nós estamos cumprindo o nosso papel de discipulador. Nós estamos revelando a pessoa.
aquilo que Jesus é, o que ele veio para fazer, e ponto final. Se você é procurado para dar uma ajuda, meu irmão, a coisa mais inteligente que você pode fazer é orar para Jesus, para que ele possa se revelar através de um conselho seu, pautados em princípios e fundamentos dele. Então, a primeira marca de nós que adoramos a Cristo, que contemplamos a Deus, é que nós sempre vamos apontar para Jesus. E nós sempre vamos revelar Jesus através dos nossos relacionamentos e através do discipulado. Amém? Essa é a primeira parte da história de João Batista. Todos nós sabemos que ele cumpriu a sua missão, ele pregava no deserto, ele batizou Jesus nas águas, e ele continuou batizando as pessoas nas águas também. Só que durante esse processo, por não conseguir viver nada além da verdade, ele encontrou um problema no meio do caminho. Porque, como eu disse, a gente não pode jorrar duas águas. E é por isso que nós contemplamos a Deus, para que a única água que a gente jorre seja a água purificada. E como ele não conseguia ser conveniente com o erro, como ele não conseguia ser conveniente com algo que não era verdade, naquela época existia um governador chamado Herodes. E esse governador estava vivendo um relacionamento de pecado. Ele estava vivendo em um erro. Porque a sua atual esposa era ex-esposa do seu irmão, ou seja, era sua cunhada e sua sobrinha. E Herodes convence a sua cunhada a deixar o seu irmão para que ela pudesse casar com ele. Enquanto João Batista estava pregando para que as pessoas pudessem se arrepender e para que elas pudessem deixar o seu pecado e ir até Jesus, é lógico que isso feriu Herodes, porque ele estava apontando para o erro de Herodes e para a verdade de Cristo. Então Herodes manda prender João Batista. E nessa segunda parte da história de João Batista, que é dentro da prisão, nós aprendemos e percebemos qual que é a outra marca daqueles que contemplam e adoram a Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, do versículo 2 ao 6. Mateus, capítulo 11, do verso 2 ao 6, todos acharam? A Bíblia nos diz o seguinte: quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Só daí. Aqui acontece algo que nós já temos conhecimento. A contemplação de Deus e a adoração a Deus não te garante uma vida sem problemas. Seguir a Jesus não te garante que você não vai passar por dificuldades. Na verdade, Jesus também nunca afirmou isso. Então, João Batista ele encontra uma dificuldade. E a gente vê, pela situação do texto, que ele estava desesperançoso. Foi um momento de turbulência, onde ele estava preso. E ele precisava de uma esperança para continuar. Então, ele manda 2 de seus discípulos irem até Jesus e perguntar: olha, é você mesmo que a gente está esperando? É você mesmo que é o Messias, que vai salvar a gente? E o engraçado é que no texto, ao invés de Jesus responder: olha, vai lá e fala para o João que sim, sou eu, ele diz o seguinte: vá lá e diz para o João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo aqui. Isso nos mostra que nos momentos de dificuldades, só há uma saída: continuar contemplando a Jesus. Porque nos momentos de dificuldades, quando nós queremos uma resposta certeira para sair daquela situação que nós estamos, o que nos resta e o que nós devemos fazer de acordo com a direção de Cristo é olhar para o que Ele fez, para o que Ele faz
e para o que ele vai continuar fazendo. João Batista podia ter mandado a seguinte mensagem: olha, vai lá e fala para Jesus vir cá me tirar. Porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele veio para me livrar, para nos libertar, e eu estou preso. Mas a preocupação dele era para saber se realmente Jesus era quem ele era, porque a preocupação dele era com a eternidade, era com a mensagem, era com a verdade. E nós percebemos que quando a gente encontrar com as dificuldades, a nossa preocupação sempre deve ser a eternidade, sempre deve ser olhar para Jesus e lembrar do que ele fez na cruz, lembrar que a obra que ele fez lá, ninguém poderia ter feito por nós, a gente jamais poderia ter comprado, e mais, através daquela obra, nós alcançamos todas as sortes de bênçãos. Através do olhar para Jesus, nós temos a esperança que, independente da situação que nós estamos, nós podemos sair dela. Ao olhar para Jesus, nós temos a convicção de que Ele é sim aquele que nós esperamos, de que Ele é sim o nosso Salvador. Jesus disse para João, para ele olhar para o que ele estava fazendo e para o que ele era, porque só assim a sua esperança ia continuar viva. A única coisa que pode nos manter firmados é continuar a contemplar e adorar a face de Deus. Só assim, nos momentos de dificuldade, nós vamos permanecer de pé. Só assim, olhando para quem Jesus é, olhando para o que Ele fez e para o que Ele pode fazer, a esperança vai continuar viva dentro dos nossos corações. O que nós não podemos fazer é deixar as celas, as grades, causar dúvida no nosso coração. O que nós não podemos fazer é deixar as situações adversas fazer a gente duvidar se Jesus é quem Ele é. Amém? Mas isso vai acontecer em algum momento. E vai, se você ainda não passou por isso, você vai passar. Em algum momento você vai se questionar. Em algum momento você vai questionar a Deus, a Jesus e falar: o que o Senhor não está fazendo? E João Batista nos mostra que nesse momento que a gente tem que ter é humildade. Sabe por quê? João Batista passou a vida dele inteira dizendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus veio para libertar o povo, que Ele veio para nos lavar com seu sangue, que Ele veio para nos salvar, para nos redimir. E quando ele é preso, ele entra em dúvida, ele entra em questionamento. E ele poderia muito bem sustentar com seu orgulho e dizer: eu não vou contar para ninguém que eu estou em dúvida, eu vou guardar isso aqui comigo e de alguma forma Deus vai me mostrar que Ele é Ele mesmo. Mas não, ele pega os seus discípulos que estavam caminhando com ele, que eu vi ele dizendo todos os dias que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus era o Cordeiro que veio para salvar o mundo, e diz o seguinte: olha, falei para vocês que era Ele, mas vai lá e pergunta se é Ele mesmo. Isso nos mostra a humildade de um coração de quem adora e contempla a Deus, irmãos. Porque nós vamos passar por momentos de dificuldades, mas nós não precisamos passar sozinhos por isso. Assim como João Batista, nós devemos procurar alguém e dizer: Will, cara, você já viu falando aí de Jesus, a gente já sentou, já conversou, já te contei milagre, mas agora eu estou numa situação que parece que eu não estou vendo mais nada. Você pode me ajudar? Você ora comigo? Você me dá seu ombro para a gente chorar junto? Você não pode procurar por ajuda, você deve procurar por ajuda. E não existe hierarquia. João Batista era o discipulador, mas ele pede ajuda dos seus discípulos. Como outras vezes ele também já ajudou os seus discípulos a revelar quem Jesus era. Os nossos pastores oram por nós, mas nós devemos orar por eles. Porque nós somos um corpo. A nossa liderança ora pela igreja, mas a igreja deve orar pela liderança. A célula ora pela igreja, mas a igreja tem que orar pelas células e assim por diante. Porque nós funcionamos juntos. E nesses momentos de dificuldade, quando você estiver passando por uma prisão, quando você estiver passando por um momento que você acha que não vai suportar mais, que você não consegue falar com Jesus mais, parece que você está preso e Ele está lá, assim como João Batista. É nesse momento em que você vai chamar alguém e vai dizer: olha, me ajuda a encontrar Jesus de novo. Me ajuda a encontrar a esperança em Cristo. Ora por mim, ora pela minha vida, ora pela minha situação. E é lógico, irmãos, que nós temos livre acesso a Jesus. Nós sabemos disso, nós falamos isso domingo após domingo. Através do sangue, o véu foi rasgado. Agora você pode, agora, orar na sua mente aí que Jesus vai te responder e vai te receber.
Mas isso também não tira o fato de que nós podemos contar com as orações de quem está caminhando com a gente. Então, o segundo ponto e a segunda marca que nós percebemos na vida de um verdadeiro adorador e contemplador é que ele sempre vai ser firmado em Cristo. E nos momentos de dificuldade, a humildade dele vai revelar para ele que ele precisa de ajuda. Amém? Por fim, nós já passamos pelo início da história de João Batista, que nos revela que nós que contemplamos e adoramos a Deus sempre iremos apontar e revelar a Jesus. Nós acabamos de falar sobre o meio da sua história, que nos momentos de dificuldade nós somos firmados em Jesus. E o fim da sua história, todos nós sabemos. Naturalmente, João Batista não conseguiu sair daquela prisão. Ele foi morto. Herodes mandou decapitar sua cabeça a pedido de uma mulher. E João Batista, ele foi morto naturalmente. Ele foi assassinado. Mas em João, capítulo 10, do versículo 39 ao 42, que eu quero te convidar a abrir comigo. João, capítulo 10, versículo 39 ao 42. Nós observamos outra marca de uma pessoa que contempla e adora a Jesus. A Bíblia nos diz o seguinte: nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo. E aqui a palavra está falando de Jesus. Outra vez procuravam prender a Jesus. Mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. A terceira e última marca que eu quero falar sobre hoje é que nós, que adoramos e contemplamos a Jesus, somos eternizados com ele. Nós somos eternizados através da verdade em Cristo. Nós estamos falando de uma geração que estava presente em carne e osso com Cristo e que vivia pedindo sinais para ele. Olha, se você é o Messias, me mostra um sinal. Não, se você é o Filho de Deus mesmo, deixa eu ver. E aí quando ele fazia algum sinal, alguma maravilha, alguns diziam: não, ele está cheio de demônio, ele está com um capeta no corpo. Outros diziam: não, isso aí os bruxos também fazem. E eles pediam sinais atrás de sinais. Mas nesse texto nós vemos que essa mesma geração olha para a vida de João Batista e diz o seguinte: ele não fez sinal nenhum. Mas tudo quanto o que ele dizia sobre a pessoa de Jesus era verdade. E o versículo termina mencionando que muitos ali creram em Jesus. E nós aprendemos que o maior privilégio que nós podemos ter nessa vida, irmãos, é carregar a verdade e ser eternizados através da verdade. O que vai ficar não é o sinal que você fez. O que vai ficar não é a palavra profética que você liberou. O que vai ficar não é a cura que Deus fez através de você. E isso também tudo é bênção. Mas eu estou querendo dizer que o que fica é a verdade. O que fica é o Evangelho. O que é eternizado é a verdade. É através da verdade que as pessoas são alcançadas. E é através da verdade que, mesmo com o corpo desfalecido, você pode alcançar alguém. João Batista estava morto. Naturalmente, tinha acabado para ele. Mas a vida dele continuava carregando a verdade e convertendo as pessoas. Vai chegar um tempo que nós vamos, naturalmente, falecer. E quando nós falecermos, algo vai ficar. E o que vai ficar? Se nós somos adoradores e se nós somos contempladores de Cristo, o que vai ficar é a verdade. O que vai ficar através das nossas vidas é o Evangelho.
sendo carregado por nós. A palavra nos diz que Jesus foi uma semente, e que essa semente precisou de ser plantada na terra, para que através de todos os outros, ou todos nós, pudéssemos ser filhos de Deus. Nós também somos uma semente. Lembra que nós somos aquilo que nós contemplamos e aquilo que nós adoramos. E se nós contemplamos e adoramos e somos parecidos com Jesus, nós também somos sementes de Deus. E nós frutificamos em vida e até depois da morte. A verdade, ela permanece enquanto você está aqui e quando você for embora. E nós somos eternizados não por nossas vidas, mas pela verdade dele. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para revelar a glória de Cristo. E se nós estamos vivendo uma vida que não é marcada pela verdade, que não vai deixar a marca da verdade, nós estamos vivendo errado. Se nós formos embora daqui, e o que ficar não for a marca da verdade do Evangelho, algo está errado. Porque nós não estamos vivendo aqui para nos agradar. Nós não estamos vivendo aqui só para cumprir os nossos desejos. Nós estamos aqui para carregar a verdade e para coroar a Deus. E isso não só no momento de adoração, isso não só da boca para fora, mas com o nosso coração. Você pode cantar, parafraseando, né? O filósofo ou a filósofa, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Eu pulei? Você pode cantar, vamos gritar, vamos correr, e não gritar e não correr. Você pode adorar com as palavras e não adorar com o coração. E o que nós devemos, como filho de Deus, é adorar em espírito e em verdade, e não só com as nossas palavras. Porque a adoração com as nossas palavras vai ser uma consequência da adoração do nosso coração. E quando nós fazemos isso, nós somos eternizados em Cristo. Nós coroamos a Jesus. Existe uma história que revela uma pessoa, mais uma pessoa, que foi eternizada em Cristo. Eu não vou ler o texto todo, mas nós sabemos que quando Jesus estava em Betânia, uma mulher chegou numa reunião, quebrou um perfume caríssimo aos pés de Jesus, lavou os pés dele, passava o cabelo, limpava, e ali tinha gente que estava indignado e falando, nossa, mas se ela tivesse vendido esse perfume, a gente podia ter dado tanto dinheiro para os pobres. Uma adoração falsa, mas a adoração dela era verdadeira. E Jesus diz lá em Marcos, capítulo 14, versículo 9, o seguinte: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado a história, será também contado o que esta mulher fez para a sua memória. O ato de adoração, o ato de entrega, o ato de contemplação verdadeira daquela mulher, deixou ela marcada na história. Para toda a eternidade. Aonde o evangelho é pregado, essa mulher é lembrada. E eu vou te dizer, quem aqui já aprendeu alguma coisa com essa mulher? Quem aqui já ouviu alguém pregar sobre esse texto, pregar sobre essa mensagem, teve, sabe, o seu coração atravessado pela verdade de Jesus? Essa mulher provavelmente morreu há mais de 2000 anos atrás. A gente não sabe nem como que é a face dela. Você não sabe se ela é loira, se ela é morena. Você não sabe se ela é alta, se ela é baixa. Se ela tinha dentes, se ela não tinha. Mas você sabe de uma coisa. Ela adorava Jesus e contemplava Ele com todo o seu coração. Irmãos, que a nossa história possa ser eternizada em Jesus, como a de João Batista e como dessa mulher. Que o nosso louvor, que a nossa adoração, que a nossa contemplação não seja momentânea, mas que ela seja, sabe, eternizada, enraizada na pessoa de Cristo. Eu quero te dizer uma coisa. Você que é pai, você que é filho, você que é amigo, você que é irmão, o pastor Rony disse hoje aqui algo de manhã, que é uma verdade muito forte. Não se preocupe em deixar bens materiais para os seus filhos. Sabe, não, a sua preocupação não deve ser a herança que você vai deixar materialmente para ele. A sua preocupação não deve ser
o que você vai fazer pelo seu pai, pela sua mãe, financeiramente. É lógico, gente, que a gente cuida da nossa família. Vocês estão me entendendo? Acho que não precisa explicar. Mas o que eu estou dizendo é que existe algo eterno que você pode deixar para sua família. Um dia você como pai não vai estar aqui mais, mas seus filhos vão. E vai ter um momento que pela verdade que você viveu, eternizado em Cristo, eles vão lembrar, meu pai e minha mãe faziam isso nesse momento de dificuldade, então eu vou fazer também. Meu pai e minha mãe me disse sobre um Jesus Cristo que salvava, que me tirava dessa situação, então eu vou crer nesse Jesus Cristo também, Ele vai me salvar. Essa é a maior herança que alguém pode deixar nessa terra. A verdade carregada em seu corpo, a verdade carregada em sua vida. Para quando a gente for, os nossos amigos e todo mundo que ficar, lembrar da gente com carinho, mas lembrar da verdade que a gente carregava. E falar, cara, eu conheci a Fernanda, e, nossa, que mulher de Deus, mudou minha vida. É sobre isso que nós devemos pensar quando nós adoramos e contemplamos a Deus. Então, concluindo, nós aprendemos que, através de João Batista, que quando nós adoramos e contemplamos, nós carregamos algumas marcas. Nós apontamos para Jesus e revelamos a Ele para os nossos discípulos e para as pessoas. Nós somos firmados em Cristo nos momentos de dificuldades e devemos continuar olhando para Ele nas nossas crises. E, se necessário, procurar alguém que nos ajude. E, por fim, nós somos eternizados na verdade de Deus. E nós deixamos a nossa maior herança, o Evangelho, através das nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Você que pode, feche seus olhos. Que esse momento seja um momento de adoração, de contemplação verdadeira entre você e Jesus. Esqueça aquilo que está te impedindo de concentrar. Se volte para Ele. Sinta-se à vontade na presença dEle. Porque o nosso Deus, Ele quer nos transformar. Ele quer nos dar corações como o seu. Ele quer arrancar de nós o orgulho e colocar a humildade. Ele quer tirar o ódio e colocar o amor. Ele quer tirar a ansiedade de nós e colocar a sua paz. E nós queremos ser parecidos com Jesus. Nós buscamos essa santificação progressiva. E nós só vamos alcançar ela através da contemplação de Jesus Cristo. Então, Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos. Que através da revelação do Espírito, de quem o Senhor é, nós possamos apontar para Ti todos os dias das nossas vidas. Que em todos os nossos relacionamentos, nas nossas empresas, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, que nós possamos revelar quem o Senhor é. Jesus, que de fato nós possamos discipular as pessoas, as nações, as empresas, mas que o Senhor nos ajude a ter um discipulado pautado na Sua palavra, e que o nosso coração só tenha uma vontade: revelar verdadeiramente quem o Senhor é. Que os nossos discípulos, Jesus, possam conhecer o Senhor através de nós. Também nós te pedimos para que nos momentos de dificuldade, o Senhor nos firme na Sua presença, nos fortaleça e nos ajude a continuar olhando para o Senhor, mesmo quando nós não temos mais forças. Nos fortaleça no Senhor, Jesus. Fixe os nossos olhos no Senhor, não deixe a gente afogar, não deixe a gente olhar para as grades, mas que os nossos olhos estejam fixados no que o Senhor fez, no que o Senhor faz, no que o Senhor tem a capacidade de fazer. E que nesses momentos, Pai, nós possamos ser humildes o suficiente para procurar um irmão que vai nos ajudar. Nos traga pessoas que vai vir com a palavra fresca do Senhor. Que o Senhor possa usar pessoas próximas de nós, e até mesmo pessoas desconhecidas, para trazer uma verdade que traz esperança. Por fim, Jesus, nós oramos para que nossa história seja eternizada no Senhor. Que o nosso legado, que a nossa herança,
seja a verdade do Evangelho. Que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos, que os filhos dos nossos amigos, que os futuros governantes, que as futuras pessoas que ainda vão crer no Senhor, aqueles que nem nasceram ainda, possam ter acesso à verdade que nós carregamos através das nossas vidas eternizadas em Ti. E que mesmo com o corpo desfalecido, mesmo naturalmente mortos, a verdade eterna que nós vivemos possa converter e alcançar as pessoas. Que a gente possa ser sementes do Senhor em todos os lugares. E que em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus nós possamos olhar para a eternidade. E que nós possamos viver de fato uma vida te contemplando e te adorando. Em nome de Jesus. E ainda com seus olhos fechados, repita comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo. Amém. E ainda de olhos fechados, eu pergunto, se você fez essa oração pela primeira vez, e se essa oração fez sentido para você, se você nessa noite decide entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo Ele como o único caminho para a eternidade, aí mesmo no seu lugar, levante a mão bem alto. Eu quero orar por você. Eu vejo uma mão levantada. Você que se identifica com essa oração, pois nós reconhecemos que só há um caminho para o Pai, e o nome desse caminho é Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, e eu te peço, ó Deus, que Tua graça salvadora venha abraçá-lo poderosamente nessa noite. Ah, Deus, que o Teu Espírito Santo venha selá-lo para o dia da redenção, ó Pai, e que em nome de Jesus ele possa trilhar o caminho da santificação progressiva, o caminho do discipulado, o caminho da contemplação, e que dia após dia a vida dele possa apontar para o Senhor, Pai. Como igreja nós nos alegramos, porque sabemos que essa obra é do Senhor, do início ao fim, tem tudo a ver com a Sua graça e com o Seu favor. Por isso, Pai, como igreja, nós abençoamos essa vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Que noite gloriosa, meus irmãos. Esse mês de contemplação, me faltam palavras para descrever a atmosfera que nós estamos vivendo como igreja, nessa experiência no nosso lugar secreto, uma experiência diária e não apenas dominical. E que essa verdade ministrada aqui domingo a domingo seja também real no nosso cotidiano, na nossa segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, no seu trabalho, na faculdade, dentro da sua casa. Que seja esse ambiente onde você vai revelar e naturalmente refletir o Deus que tanto você tem contemplado, o Deus para o qual você tem voltado o seu olhar e fixado nele a sua visão. Pois como foi dito nessa noite, se você tem contemplado a Jesus, a sua vida sempre vai apontar para Jesus. E também, como foi dito, contemplar a Jesus não é garantia de uma vida fácil, mas é garantia de vida eterna, porque nele estamos firmados. E acima de tudo isso, se você passa uma vida inteira contemplando o seu Criador, ainda que depois de morto, o seu testemunho vai continuar ecoando por toda a eternidade, atingindo as próximas gerações. Porque aquilo de mais importante, e agora eu falo para você que é pai, para você que é mãe,
aquilo que você pode deixar de mais importante para os seus filhos não é um apartamento, não é um carro, não é uma aplicação financeira. E como foi dito, é claro que tudo isso é importante, só que o que de mais importante podemos deixar para os nossos filhos é um testemunho de vida firmado no Evangelho de Jesus. Porque há uma grande diferença entre herança e legado. Legado é o que eu deixo para alguém. Ou melhor, herança é o que eu deixo para alguém. E legado é o que eu deixo em alguém. É isso que eu quero deixar para as minhas filhas. É isso que eu recebi da minha mãe. Né, mãe? Lembro quando adolescente, minha mãe insistia para eu ir para o culto. Eu era bem malandro na época, não tinha Jesus. Quando eu sabia que estava dando horário do culto, eu fingia que estava dormindo ali no sofá. Mas um dia o Evangelho me pegou em cheio e eu recebi o legado. E esse mesmo legado eu quero transmitir para as próximas gerações, porque é muito mais do que um carro, um apartamento. Eu quero que o testemunho do Evangelho continue ecoando geração após geração, até a volta do nosso Senhor e Salvador. Que assim seja também na sua casa, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? E para nós encerrarmos, queria aqui com muita alegria também que celebrássemos ao Senhor pela vida de duas adolescentes da IBA Centro, que nesta manhã, lá na IBA Sede, desceram as águas do batismo, fizeram a sua pública confissão de fé. Nós temos ali. Vamos aplaudir e louvar o Senhor pela vida da Sara Moura e a Sara Panta. Vamos adorar o Senhor pela vida delas. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Glória a Deus. E se você já se decidiu por Cristo, se você recebeu o Evangelho e ainda não desceu as águas, ao final aqui da reunião, você pode me procurar, que eu teria a alegria de também te batizar para a glória de Deus Pai. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada e de muita contemplação para a glória de Deus Pai. Deus abençoe vocês, meus irmãos.